Olá pessoal, estamos de volta aqui com o nosso vídeo e hoje nós vamos dar continuidade, à modelagem e hoje nós faremos a perna. E aí eu quero dar uma dica para você identificar qual vai ser o tamanho da perna, tá? Eu sei que você está seguindo aí a proporção, de uma referência, mas aí de acordo com a nossa referência, eu vou ensinar uma medida que eu uso para poder facilitar aí, para não perder muito da proporção. Por exemplo, aqui esse peitoral, essa base aqui, ele está dando, ó, se eu medir, tá, dessa parte da barriga, do abdômen aqui, para a parte superior até a parte aqui do peitoral, está me dando aproximados 7,5 cm. Tá? Essa é a medida que a gente vai usar. Por quê? A medida da coxa que a gente vai usar daqui até aqui para baixo, até o joelho, ela tem que ter 1 cm a mais do que a gente vai usar aqui para o peitoral. Tá? Então, isso aqui tem 7,5 cm, a coxa vai ter aí aproximados 8,5 cm, tá? E aí a gente vai fazer um joelho. O joelho pode ter 2 centímetros, e dos 2 centímetros do joelho para baixo, a gente vai colocar a mesma medida que a gente teve do peitoral, 7,5 cm. Então a gente tem uma perna de 7,5, um joelho de 2 centímetros e mais 8,5 cm. Isso aí vai ajudar. Como a nossa proporção ela ficou um pouquinho diferenciada, porque a gente está trabalhando com uma peça bem musculosa, a gente mudou, adaptou algumas coisas, então eu vou colocar um pouco mais de arame aqui embaixo para poder facilitar. Ou pode ser um palito de churrasco. Na verdade, vou até usar um palito de churrasco porque ele vai me dar vai sustentar melhor a peça. Então vai ser interessante porque eu consigo fixá-la, num isopor para eu conseguir trabalhar. Então, ó, vou pegar aí palito de churrasco e vou ajudar aqui, ó, a encaixar na perna que a gente já está trabalhando, tá? E aí, quando você fizer isso, você pode usar talvez papel alumínio, alguma coisa para prender, esse arame no outro, e até mesmo para dar aquele volume inicial. Eu prefiro trabalhar, com um pouquinho do isopor, que eu acho que ele ajuda um pouquinho. Eu vou só passar uma fita crepe aqui para ajudar a prender, tá bom? E vou passar de forma bem sutil, só para não ficar escorregando e eu conseguir trabalhar. E aí vai um detalhe importante. Quando você estiver fazendo essa peça, e está usando a sua referência, tenta seguir perfeitamente a medida, que você queira que a peça tenha. Por exemplo, se você quer que a peça atinja aí seus, 26, 25, 30 centímetros, tenta seguir perfeitamente. Até o ideal era imprimir a foto de referência para que fique ainda mais tranquilo, para poder fazer isso. Aí, caso contrário, você pode ter essas variações, que a gente teve aqui agora. Mas era previsto, porque, igual eu falei, a gente está trabalhando com uma peça modo livre, E isso é o que vai acontecer. Se você trabalhar de forma sem adaptar aí com uma referência, sem seguir à risca alguma coisa, então tem essas variações, tá? E por se tratar de uma peça que não é totalmente humana, não tem muito problema. É igual quando a gente trabalha com super-herói, Super-heróis geralmente eles não têm aí a proporção humana, A questão muscular. Então isso não tem muito problema não. É para ficar atento quando você vai trabalhar com peças mais realistas, tá bom? Vamos lá. Então eu já tenho aí adaptado essa parte. Eu vou colocar um pouquinho de, talvez, vamos com isopor mesmo, com uma espuma, só para dar um pequeno volume aqui, ó. E eu tenho que lembrar que, eu vou até fazer essa medida já, ó, pra gente não perder. Que eu falei inicialmente. Eu vou colocar na tela, tá? Essa medida, justamente para facilitar. Vamos lá. Bom, agora que a gente já tem essa base, eu vou fazer aquela medida inicial, que eu falei. Então a gente tem aí, vão ser 8,5 cm nessa parte da coxa. Isso é uma medida mais ou menos, tá? Para o joelho, a gente vai separar aí mais ou menos 2 centímetros. E você, se sua peça for com uma proporção diferente, do seu peitoral, aí você pode adaptar. Pode seguir mais ou menos essa medida. É só lembrar que a perna vai ter a mesma medida dessa parte que a gente mediu. E a coxa pode ter um pouquinho, 1 centímetro a mais. Tá bom? Então vamos lá. E aqui vão ser 7,5 cm mais ou menos. Então é até aqui embaixo mesmo no final. Como eu vou trabalhar essa peça somente de um lado, dessa vez, para que o vídeo fique um pouquinho mais rápido, e mais dinâmico, então eu vou trabalhar somente esse lado da coxa, da perna, e aí depois eu vou replicar,
o que eu acabei de fazer nessa. Bom, deixa eu colocar a câmera numa posição ok aqui pra gente começar a trabalhar. Eu vou usar um pouquinho de cola aqui nas laterais. Geralmente quando eu faço essas peças, eu costumo começar do joelho, né, e vou subindo. Depois eu faço a perna, quando encontrar a coxa, né? A questão é que como a gente está trabalhando com uma peça inteira de uma vez só, eu vou fazer de cima para baixo. Então eu vou começar da parte superior aqui e a gente vai descendo. Acho que vai ser mais tranquilo. A gente vai separar uma massa suficiente aí para poder cobrir essa área até quase o joelho. Então, ó, eu vou trabalhar com uma massa desse tamanho. E aqui a gente vai seguir quase a proporção que a gente usou para fazer os braços, tá? São coxinhas com as pontinhas bem finas, tá vendo? A gente vai precisar de uma dessa que vai aqui da parte superior até o meio, tá? O meio da coxa. Então, ó. E ela tem que ser rente, tá? Ao corpo. A gente vai adaptar algumas partes do abdômen ainda, mas já vai trabalhando aí com essa questão da proporção. Você vai trazer ela um pouco para baixo, para vir aqui, ó, um pouco para trás até a metade. Então faz isso. E lembrando que vai ser o mesmo esquema, tá? A gente não vai trabalhar com aquela questão de já, né, alisando a peça. Tá? Nós vamos primeiro encontrar aí, né, a proporção, vamos fazer os enxertos necessários, e quando secar um pouquinho a gente pode trabalhar com questão de alisamento, né, e outras coisas. Tá bom? Bom, aqui já está tranquilo, tá vendo? Veio até a metade, essa parte mais fina, e agora a gente já pode começar. O que a gente vai encontrar aqui agora? A gente vai pegar aí mais uma coxinha, para fazer agora essa parte inferior aqui do joelho, tá? No canto esquerdo. Então faz aí uma coxinha, não precisa ser com a ponta tão fina, né, como essa última, mas a gente vai encaixar bem aqui, ó, na parte inicial e na parte superior, tá, do nosso joelho. Então, ó, vai pressionando. Sempre usa cola, né, para te ajudar aí. Somente se você está trabalhando com alguma espuma ou com papel alumínio. Isso vai ajudar. Vou prender aqui um pouquinho. Agora a gente vai fazer uma outra coxinha com quase o dobro do tamanho dessa, tá? Que a gente acabou de fazer. Vai ser um pouquinho a mais do tamanho dela. Porém, essa sim vai ser um pouquinho mais fina, essa ponta, tá? Então é a coxinha, né? Só que a gente vai subir um pouquinho a pontinha para que ela consiga ir um pouquinho mais acima, ó. Ela tem que ir até quase o começo aqui, ó, dessa parte que a gente acabou de fazer. Tá? Então ela tem que ficar nessa direção. Então mais ou menos assim, ó. A gente faz a bolinha, encaixa aqui com a de baixo, sem aquela preocupação, né, de já fazer com a proporção correta. É só para a gente encontrar aí direitinho onde cada, né, parte do músculo vai ficar. Ok. Feito isso, agora a gente vai fazer a outra parte, que são pequenas cobrinhas que a gente vai fazer só para mesclar aí esses músculos, tá? Essa parte de baixo aqui, ó, pode dar uma juntada. Não precisa alisar tanto agora, porque a gente vai vir depois, né, com a parte do alisamento, e a gente vai conseguir adaptar isso. Mas nesse ponto a gente vai fazer uma cobrinha para fazer os encaixes. Então, ó, faço uma bem fina. Ok. Ela vai encaixar nessa. Ok. Se perder muito da marcação, pode vir aqui, ó, bem de leve, só para encontrar. E agora a gente vai fazer a outra para encaixar, né, nessa segunda parte. Ela pode ser um pouquinho mais grossinha, né? Mas ainda assim, ela vai ser uma cobrinha. Então a gente vai encaixar ela aqui, ó,
nesse espaço que a gente tem aqui, ok? Ok. E aí você pode fazer aquela marcação, né, para não perder. Depois a gente vai voltar aqui, então não tem problema. Eu posso ir um pouquinho mais agora, ó, trabalhar aqui com a lateral, tá? Vou virar um pouquinho. Vou pegar aí uma coxinha. Ok, a gente vai encaixar ela aqui, ó. Ok. Pode fazer um pequeno encaixe, né, desse lado. A gente vai pegar o mesmo tamanho que a gente usou agora, dessa coxinha, só que vai fazer do outro lado aqui, ó. Na parte do meio. Vai encaixá-la aqui, ó. Ok? Se não colar muito bem, você pode usar a cola, né? Não esquecer, porque ela vai facilitar muito esse processo. E aí você vai fazendo esse processo aí de alisar. De forma sutil. E aí isso vai fazer mais sentido quando a gente fizer a parte final dos enxertos, né? Ok. Bom, agora a gente vai virar um pouquinho para a gente encontrar agora o que está faltando desse lado, justamente para trabalhar agora com a parte do glúteo também. Na parte de trás vou usar cola, para a gente já conseguir encaixar aí com a parte do glúteo. Ok. A gente vai pegar agora uma proporção, a gente pode fazer uma coxinha mesmo, tá? Com um pouquinho maior do que a gente usou agora para a coxa. Então, ó, uma bolinha mais ou menos desse tamanho. E a gente vai fazer ela com essa proporção da coxinha, para a gente já encaixar aqui na parte de trás. E aí, só que a diferença dela é que ela vai, dependendo, por exemplo, a gente vai trabalhar com o glúteo de cá, então essa ponta tem que virar um pouquinho mais para trás, ó. Tá? E ela vai encaixar aqui, ó. E aí, quando você fizer isso, ó, você encaixa bem aqui, ó. Vai pressionando. E aí você vai encaixando aqui, ó. Para que fique tranquilo na hora de colocar os outros detalhes. Ok. A gente vai descendo, ó. E aí é só ir dando uma olhada na sua referência, né? Para ver se tá encaixando aí certinho, ó, com a parte de baixo. Ok. Aqui já dá pra gente pra gente trabalhar, né? Certo. A gente vai só encaixar aqui, ó, para ajudar quando a gente for trabalhar com os outros detalhes, né? Ficar mais tranquilo. Também. Ok. Encaixou. Agora para essa parte de trás, ela é mais tranquila porque a gente vai fazer o mesmo tipo de peça, né? Então vai ficar tranquilinho. A gente encontrou a parte principal, ó. Então agora vai ficar bem fácil. Nós vamos fazer agora o que a gente fez naquela parte inicial, que são as cobrinhas, né?
gente vai fazer basicamente acho que umas 4 cobrinhas para simular essa questão do músculo. Então a gente vai tapar toda essa parte de cá, né, com essas cobrinhas, que vai aí da parte superior do glúteo, né, na parte inferior, até aqui a parte de baixo. Tá, e como é que vai fazer isso, ó? A gente vai fazer uma cobrinha, que tem aí, né, esse tamanho que eu falei, que vai daqui até aqui. Não precisa ser muito... A cobrinha não pode ser muito... Tem que fazer ela menor, tá? Mais fina, porque são 4. Então, ó, a gente vai começar desse lado de cá. Encaixando uma aqui. Com a parte dos enxertos, né? E tudo aquilo que a gente costuma fazer na parte final, quando seca, aí vai fazer mais sentido. Tá? Então a gente faz uma desse lado. Eu vou fazer a segunda do lado de cá. Dá uma pequena pressionada, né? Ok. E faremos agora aqui no meio. Seguindo aí, né, a mesma proporção. Faz a cobrinha. Encaixou. A gente vai fazer agora o outro lado também. Aí, como eu falei, né, isso é mais pra gente simular aí essa questão dos músculos, né? Porque essa peça eu já sei o que vai acontecer com ela. Então eu não preciso ficar muito preocupado com toda a proporção. E eu não preciso também, né, ficar muito preocupado com a questão desses vãos que vão ficar, porque a gente vai trabalhar neles. É bem tranquilo. Nós faremos agora uma bolinha, uma pequena coxinha, né? Só para fazer um encaixe aqui, ó. Uma coxinha. E daquela primeira cobrinha que a gente fez até aqui, ó. Só conecta, tá? Porque a gente vai voltar aqui depois. Certo. Agora a gente vai só dar uma encontrada aqui na proporção. A gente vai encontrar o joelho. Para fazer o joelho aqui é bem mais fácil, porque a gente já tem aí onde ele vai ficar, né? Então é só fazer uma bolinha. A gente vai encaixar ele aqui embaixo, ó, pra gente encontrar, junto com os outros detalhes da perna, tá? Ok. Certo. Bom, agora a gente pode seguir, ó, para um detalhe que vai completar essa parte aqui, ó, que vai encaixar essa parte do abdômen, né, com a coxa. Eu vou só pegar um pouquinho de massa. E aí a gente vai fazendo esse encaixe, ó. Depois a gente aproveitar para corrigir, né, alguns detalhes do abdômen que a gente deixou passar. Ok. Agora a gente já pode seguir para a parte da perna, que vai ser mais tranquilo. A gente vai encontrar a primeira parte da frente, depois a gente segue ali para a parte de trás. E aí vai ser bem simples. A gente vai fazer 3 cobrinhas também, para essa parte aqui da perna. E a gente vai mesclar. Por exemplo, ó, eu vou posicionar aqui a câmera, né, para ficar ok. Aqui eu vou usar um pouquinho de cola. Essas cobrinhas que eu falei, que são 3 aqui na frente, a gente vai fazer encaixando com o joelho. Então eu faço uma e eu vou pressionar ela um pouquinho
tá? Vou trazer ela aqui atrás do joelho e vou vir com ela aqui pra frente, ó. Encaixa e vai pra frente. Vou fazer outra também, seguindo esse mesmo esquema. E aí eu posso até, ó, encaixar ela aqui, ó. Quando eu fizer os outros vídeos, né, com outros modelos, eu vou trazer outros tipos, né, de perna. A gente tem o mesmo princípio, mas a forma de encaixar esses músculos, elas são bem diferentes, tá? Então por isso que varia bastante. E agora a gente vai fazer uma coxinha só para encaixar com essa parte que a gente acabou de fazer aí da perna. Ela bem chatinha, né, no caso. Mas assim, já deixa aí a área, né, que vai cobrir aqui, ó, com o joelho. E aí eu vou trazer a ferramenta para poder guiar um pouquinho aí, ó. E aí, como essa área ela não vai receber muito enxerto, então eu já posso até alisar um pouquinho com um pouquinho de água. Você pode usar um outro pincel para fazer isso. Mas é só para a gente já encontrar aqui, ó, essa parte, para que a gente consiga trabalhar na parte de trás. Ok. O que a gente vai fazer aqui atrás? Eu vou usar aqui um palito só para, né, a peça ficar fixa aqui em cima. E a gente não ter nenhum acidente. Bom, aqui atrás, como a gente já encontrou a parte da frente, vai ser mais tranquilo, ó. A gente vai usar aqui bastante cola para já encontrar o que a gente precisa. Olhando bem aqui, ó, eu vi que essa parte aqui, ela tinha que ser bem fininha, tá? Eu posso tirar um pouquinho aqui com o estilete para me ajudar. E eu vou usar a cola. Para fazer essa parte de trás, a gente vai fazer aí aquele exemplo que a gente fez da mexerica, né? Que é, no caso, a coxinha aí com as duas pontinhas fininhas. Você vai escolher uma dessas pontas para ficar bem mais fina, que vai ser a parte inferior. Essa parte do meio também não precisa ser muito grossa, mas a parte de baixo tem que ser bem fina. Tá? E aí, o que a gente vai fazer? A gente vai encontrar essa parte superior que a gente acabou, tá vendo? A gente fez aquelas 4 cobrinhas aqui em cima. Uma das pontas, a parte que não é tão fina, ela vai encaixar aqui atrás. Vai descer para a lateral. E vai encontrar aqui o meio novamente. Então aí com a ajuda de um pincel a gente vai só fazer esse encaixe. Encaixou. Vai pressionando, né, para tudo encontrar seu lugar. Ok. Feito isso, a gente vai fazer do outro lado também. Mesmo esquema, tá? É uma coxinha com uma pontinha fina. E uma das pontinhas um pouco mais fina. Porque a gente precisa que ela se encaixe agora com a outra, ó. Então vamos entender aqui, ó. Eu vou encaixar essa lá em cima, né, como a gente acabou de fazer. Elas vão virar uma coisa só. Então, ó, por isso que eu estou pressionando elas uma na outra, para já ter esse encaixe. E aí você vai dando uma pressionada, tanto na parte de baixo, como aqui na parte de cima, ó. Ok.
que já dá pra gente trabalhar, ó. Aí antes de descer, a gente vai só fazer um pequeno encaixe aqui em cima. E esse encaixe é tranquilo. A gente vai fazer 2 cobrinhas. Bem fininhas, né? Que elas vão encaixar naquela cobrinha que a gente fez, ó. Aquelas 4 cobrinhas. Então é uma aqui. E uma outra na lateral. Bem aqui. Já pode dar uma pequena alisada, né? E encaixar. E aí quando der quando secar, a gente vai voltar nessa área aqui, para acertar principalmente essas questões dos buraquinhos, né, que ficaram. Então eu faço isso. Ok. Agora para finalizar essa parte de baixo, a gente vai usar um pouquinho de cola aqui. E a gente vai finalizar aqui esse encaixe só com cobrinhas. São 2 no caso, tá? 2 do lado de cá e 2 do lado de lá. No caso, cobrinhas bem fininhas, né? Porque quando fizermos a parte do alisamento, isso aqui vai fazer mais sentido. E ela não precisa ser tão... Ela quer dizer, na verdade ela pode ser tão achatadinha, né? Principalmente porque quando alisar isso aqui vai acabar tapando os buracos. Então faz isso. Vou fazer aqui do lado também. Deixa eu ver para esse lado de cá. E aí, enquanto vai secando, eu vou aproveitar e ir fazendo os detalhes da outra perna, porque aí eu não perco tanto tempo. E é uma dica para você também, caso você esteja fazendo assim. Ok. E agora, uma outra cobrinha. A parte de alguns detalhes aqui do abdômen que encaixa na coxa, a gente tem que fazer ele, mas é interessante que a gente faça isso no final. Tá? Quando a peça realmente secar, para que os detalhes eles consigam aparecer com mais facilidade. Ok. Encaixar essa parte. A gente vai voltar aqui para trás. Só para ver um detalhe final. Então, ó, essa parte aqui, ó, que a gente encaixou, né? Ela tem que virar uma coisa só. Então você pode dar uma pressionada aqui, ó, fazendo um pequeno vão para baixo. Assim, aqui também. E a gente faz uma cobrinha aqui embaixo, 2, né? Só para fazer esse encaixe final. Se estiver faltando cola, você coloca um pouquinho. E quando fizer o calcanhar, o sapato, né? Isso fica bem mais tranquilo. Que é aquilo que eu falei, né? O biscuit é assim. A gente está fazendo, as coisas parecem não fazer sentido até você finalizar. Porque mesmo que você não tenha tanta técnica como eu, você ainda não sabe muita coisa, as coisas vão... Se você ir até o final, aí essas coisas aparecem. Então por isso que eu gosto muito do biscuit, porque mesmo sem experiência, a gente consegue fazer um trabalho que seja legal pra gente. Né? Porque tem isso também. O seu trabalho é legal pra você, já é o suficiente. Né? E eu tenho gostado muito de fazer essas peças. É por isso que eu decidi começar a fazer esses vídeos, porque eu dificilmente eu curto, né, as coisas que eu costumo fazer. E aí com o biscuit eu tô realmente gostando. Então decidi compartilhar e até mesmo tentar ajudar aí
quem estiver iniciando como eu. Ok. Depois a gente vai voltar aqui, né, como eu falei, para fazer aí os detalhes final, deixar essa perna bem certinha, né? E aí eu vou finalizar o lado de cá e a gente volta, né, quando tiver seco para poder fazer esse alisamento. Bom, agora que a nossa peça está seca, a gente vai adaptar algumas coisinhas que eu vi que ficou fora de proporção, né? É até bom que isso tenha acontecido nesse ponto da peça, porque a gente consegue resolver esculpindo, né? Então, por exemplo, um exemplo maior que eu vejo, eu sinto que essa parte da cintura podia ser mais fina, porque ó, essa altura aqui ó, do quarto gominho, se a gente contar, tem que ser a mesma altura que vai começar o glúteo, porque a gente vai trabalhar aqui no abdômen, então ele vai ganhar um pouco mais de massa. Então pode ficar muito volumosa aqui, né? Claro que isso pode ser corrigido com a roupa, mas como eu quero resolver essa questão aqui na parte de trás, ó, eu sinto que eu coloquei muito alta a altura do glúteo. Então ele deveria começar na mesma altura desse quarto gominho. E é isso que eu vou fazer. Como é que eu vou fazer para esculpir o que eu acho que está ficando muito mais grosseiro, né? Como eu vou trabalhar com um pouquinho mais de massa, eu sei que vou precisar diminuir um pouco. E aí você pode usar um estilete mesmo, tá? E é só tirar um pouco da onde você achar que está com excesso. Se o biscoito estiver mais seco nesse ponto, e aí é interessante você até pode molhar um pouquinho que vai amolecer, porque o biscoito, essa característica dele é importante justamente para que a gente consiga trabalhar dessa forma, né? Esculpindo mesmo. Então, ó, eu vou tirar um pouco do excesso aí, porque vai vir mais massa, né? E eu quero corrigir a altura do glúteo. Então vou fazer isso aqui e eu já volto. Aí, eu tirei bem pouquinho aqui, ó, só para que eu consiga descer um pouquinho aí a altura que vai o glúteo. Como a gente vai fazer agora o processo de passar um pouquinho de massa e corrigir, né, alguns detalhes do músculo, então a gente já consegue limpar esses probleminhas. Vamos ver isso aí na prática. Então antes da gente fazer essa questão aí do alisamento, a gente vai só adaptar algumas coisas aqui, ó. A gente vai corrigir os gominhos que ficaram errados, né? Você pode passar um pouquinho de massa. É o mesmo processo de encontrar onde tem aí algum tipo de imperfeição, né? Algum buraquinho, alguma coisa do tipo. E aí você vai preenchendo com massa, vai alisando aí com água. Pode usar o seu dedo ou então, né? Pode usar alguma ferramenta para auxiliar. Nesse ponto, a gente vai colocar dois detalhes aqui importantes. A gente vai fazer uma pequena cobrinha aqui, ó. Isso caso você tenha que corrigir também, igual, né, o meu caso. Se não, não tem muito problema. Essa cobrinha ela vai vir aqui no cantinho só pra gente dar algum volume aqui, ó. Só pra gente dar o volume. E aí a gente vai alisar com um pouquinho de água. E você vai pressionar um pouquinho. Ok. É um volume bem sutil, então se você perceber que ele está ficando um pouco maior do que o desejado, aí você já pode ir pressionando. Aí já faz isso do outro lado também. Por isso, essas coisas sempre acontecem, né? Quando você está trabalhando com o biscoito, principalmente quando você está na parte inicial, que é o meu caso também. Então, é bom porque você já vai conseguindo adaptar isso para outras peças também. Você perceber que tem alguma coisa errada, às vezes a gente, olhando assim quando você vai fazendo, igual o meu caso, por exemplo, eu estou filmando, né? Para fazer essa postagem. Então, eu consigo analisar o vídeo e aí é uma visão diferente. É uma visão diferente se você estiver simplesmente só olhando a peça. Porque às vezes você não percebe algum erro de proporção só olhando, né? Então o ideal é que você faça, se você tá começando, se você conseguir filmar ou você consiga fotografar enquanto você vai fazendo, eu tenho certeza que vai te ajudar muito. Porque na foto a gente consegue ver algum detalhe da proporção que a gente não consegue só olhando a peça, né? E na foto a gente tem essa capacidade de virar a peça, de olhar em outro ângulo. Às vezes só no olho assim, né? Direto a gente não vai conseguir. E aí, para poder encaixar a parte de baixo, a gente vai fazer
vou pegar um pedacinho de massa bem pequenininho, fazer 2 cobrinhas bem pequenininhas para encaixar esse músculo que a gente acabou de montar aqui na peça. Tá? Então você vai só acrescentar ele aqui. E aí você vai fazer isso do outro lado também. Bem sutil. E agora a gente já pode partir para aquele processo de passar um pouquinho de massa, né? E tapar aí alguns buraquinhos. Vamos lá. Encontrou alguma imperfeição, pega um pouco de massa, né? Aí agora é para aproveitar bastante a questão da água, tá? Então, ó, vou passando aqui. Encontrou algum buraquinho, já vai preenchendo. Alisando, né? Você pode usar um pincel, como a gente fez os outros processos. Ou você simplesmente pode fazer assim com o dedo, que também vai funcionar. Essa, pra mim, a parte mais legal do biscuit é essa. Porque as coisas vão surgindo, né? Mesmo que não fique tão perfeito na parte inicial, você tem que tentar garantir que a peça, quando você está fazendo, ela tenha uma proporção aí que seja similar ao que você procura, né? Porque se você já tentar fazer a peça direto, somente no biscuit, você pode ter um pouco mais de problema se for uma peça mais trabalhada, né? Que ela tenta seguir algum esquema de realismo, ou que ela tenha muitos detalhes pequenininhos. Porque se você fizer direto, você vai acabar batendo de frente com o fator de encolhimento, né, do biscuit. Isso vai te atrapalhar um pouquinho, porque você planeja de algum jeito a peça e logo ela acaba perdendo a proporção só por ter encolhido, né? Então deixa eu só alisar essa parte aqui superior. E aí a gente consegue continuar aqui, ó. E aí, se você chegou nesse ponto do vídeo, tem alguém aí acompanhando, vou pedir para que comenta, né? Para me ajudar, para que eu consiga trazer outros tipos de conteúdo. O próximo, como eu já disse no vídeo anterior, a gente vai trabalhar com a questão de asas, né? Eu vou fazer uma asa de biscuit ou de EVA, né? Eu vou mesclar o biscuit e EVA, porque o biscuit ele é um pouco pesado, né? E eu quero uma asa bem grande, então o EVA ele vai cumprir esse papel aí do peso, né? E eu não vou ficar com uma peça muito pesada, porque essa peça aqui já é bem pesada, porque ela é grande, né? Mesmo que eu tenha feito certos enchimentos, né, de espuma, de isopor, ainda assim ela fica uma peça pesada. Então, tudo que você conseguir adaptar com outros tipos de material na sua peça, você pode fazer. E aí eu vou ver se eu finalizo essa parte, né, das pernas, porque eu vou tentar trazer a questão da cabeça, da mão, né? E eu vou ensinar uma mão mais simples para essa peça, porque é uma mão vai ser tranquila porque ela é uma mão mais monstruosa, né? Porque a gente já sabe que a nossa peça ela tem esse não vai ser uma peça humana. Então vai ser bem legal de trabalhar com ela com várias proporções diferenciadas, com vários estilos. E aí encontrou um buraquinho, mesmo processo, tá? Vou fazer isso aqui na peça toda e eu já volto. Bom, pessoal, agora que nossa peça já secou, a gente consegue identificar aí algumas questões para tratar no próximo vídeo, né? Então, como o biscuit ele tem esse fator aí de encolhimento e a gente acaba, a peça vai mudando um pouquinho, né, conforme você vai trabalhando e ela vai secando, isso é super comum e a gente tem isso previsto. Por isso que quando a gente vai fazendo por partes assim um biscuit, e agora que a gente vai trabalhar com mão, veias, né, esses detalhes eles vão acabar sumindo, porque o acabamento final vai resolver todas essas questões com muita facilidade, já que a gente tem basicamente a estrutura completa da peça, né? Então vai ser bem tranquilo. Se você estiver gostando, vou pedir para que você deixe um like, tá? Comente alguma coisa, alguma sugestão também, isso vai me ajudar bastante. E se você ainda não é inscrito nesse canal, vou pedir para que você se inscreva, porque eu vou trazer mais conteúdo e ele deve chegar mais rápido aí para você, tá bom? Então, vejo você na próxima.